No vídeo de hoje, nós vamos analisar uma nova pesquisa eleitoral realizada no estado do Tocantins, focada no embate entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, na disputa pela presidência da República em 2026. A ideia aqui é entender se há uma liderança clara, ou se o cenário aponta para uma disputa mais equilibrada entre os dois principais nomes. O Tocantins, apesar de não ser um dos maiores colégios eleitorais do país, pode oferecer sinais importantes sobre o comportamento do eleitorado fora dos grandes centros. Então, a pergunta central é: há vantagem consolidada ou estamos diante de um cenário de equilíbrio? Ao longo do vídeo, vamos analisar 3 cenários diferentes dessa pesquisa para entender melhor esse quadro. Mas antes de entrar nos números, eu quero saber de você. De qual cidade e de qual estado você está falando? E em 2026, você pretende votar em Lula ou em outro candidato? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você quer acompanhar as análises mais completas sobre a política brasileira, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Agora, vamos para a primeira pesquisa. Segundo o Instituto Real Time Big Data, a pesquisa foi realizada com 1.600 eleitores no estado do Tocantins, entre os dias 23 e 24 de março, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Pesquisa 1. Pesquisa Lula contra Flávio Bolsonaro no Tocantins em 2026. Lula, do PT, 37%. Flávio Bolsonaro, do PL, 35%. Ratinho Júnior, do PSD, 5%. Romeu Zema, do Novo, 1%. Renan Santos, da Missão, 1%. Aldo Rebelo, do DC, 1%. Nulo e branco, 7%. Indecisos, 13%. O que esse resultado revela, de forma mais aprofundada, é um cenário de equilíbrio real e estrutural entre Lula e Flávio Bolsonaro no Tocantins. A diferença de apenas 2 pontos percentuais dentro da margem de erro não é apenas um empate técnico. Ela indica que os dois candidatos estão disputando praticamente o mesmo espaço eleitoral neste momento. Lula aparece numericamente à frente, mas sem conseguir abrir uma vantagem consistente, o que sugere que sua base no estado é relevante, porém limitada, especialmente quando comparada ao desempenho em outras regiões do país. Por outro lado, Flávio Bolsonaro demonstra um nível de competitividade elevado, conseguindo se manter colado no líder, o que indica a presença de um eleitorado oposicionista ativo e relativamente consolidado. Outro ponto importante é a fragmentação do restante do campo eleitoral. Ratinho Júnior aparece como terceira via, mas com apenas 5%, sem capacidade de polarizar ou alterar o eixo principal da disputa. Os demais candidatos registram números residuais, o que reforça a concentração do voto em torno dos dois principais nomes e reduz o espaço para alternativas fora da polarização. Além disso, o percentual de indecisos, na casa dos 13%, é significativo e representa um bloco eleitoral capaz de influenciar diretamente o rumo da disputa, principalmente em um cenário tão apertado. No conjunto, os dados indicam não apenas uma disputa aberta, mas um ambiente altamente competitivo, no qual pequenas variações podem alterar completamente a liderança no estado. Pesquisa 2. Segundo cenário. Lula, do PT, 38%. Flávio Bolsonaro, do PL, 36%. Eduardo Leite, do PSD, 3%. Romeu Zema, do Novo, 1%. Renan Santos, da Missão, 1%. Aldo Rebelo, do DC, 1%. Nulo e branco, 7%. Indecisos, 13%. O segundo cenário mantém o mesmo padrão observado anteriormente, mostrando que o equilíbrio entre Lula e Flávio Bolsonaro não é pontual, mas sim recorrente.
Mais uma vez, a diferença de 2 pontos percentuais mantém um empate técnico, indicando estabilidade na distribuição das intenções de voto entre os dois principais candidatos. Esse tipo de repetição, em cenários diferentes, sugere que há uma divisão relativamente consolidada do eleitorado, com 2 blocos bem definidos e de tamanhos muito próximos. Lula mantém a dianteira, mas sem margem para erro, o que evidencia um cenário em que sua liderança é frágil do ponto de vista estatístico. Flávio Bolsonaro, por sua vez, segue competitivo, demonstrando capacidade de retenção de votos e potencial de crescimento caso consiga capturar parte dos indecisos. A entrada de Eduardo Leite não altera significativamente a dinâmica da disputa. Seu desempenho de 3% indica baixa capacidade de romper a polarização existente. Os demais candidatos seguem com baixa expressão, o que reforça a ideia de um cenário altamente concentrado. O nível de indecisos permanece elevado, o que mantém o cenário aberto e sujeito a mudanças, especialmente em uma disputa tão equilibrada. No conjunto, esse segundo cenário consolida a leitura de um estado dividido, com alta competitividade e ausência de liderança dominante. Pesquisa 3. Terceiro cenário. Lula, do PT, 37%. Flávio Bolsonaro, do PL, 34%. Ronaldo Caiado, do PSD, 7%. Romeu Zema, do Novo, 1%. Renan Santos, da Missão, 1%. Aldo Rebelo, do DC, 1%. Nulo e branco, 7%. Indecisos, 12%. No terceiro cenário, há uma leve mudança no desenho da disputa, mas sem alterar sua natureza competitiva. Lula amplia discretamente sua vantagem para 3 pontos percentuais, o que representa uma dianteira um pouco mais confortável em relação aos cenários anteriores, mas ainda insuficiente para caracterizar domínio eleitoral. Flávio Bolsonaro, por sua vez, permanece próximo, o que confirma a consistência de sua base e a manutenção de um ambiente de disputa acirrada. A presença de Ronaldo Caiado, com 7%, é o principal diferencial deste cenário. Seu desempenho mais elevado em comparação a outros terceiros nomes indica uma maior capacidade de atrair votos fora da polarização. Ainda assim, esse percentual não é suficiente para alterar o eixo principal da disputa, que continua concentrado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os demais candidatos seguem com baixa expressão, reforçando a limitação de alternativas competitivas. O percentual de indecisos permanece relevante, mesmo com leve redução, o que indica que ainda existe espaço para movimentação eleitoral. No conjunto, esse cenário sugere uma leve inclinação a favor de Lula, mas ainda dentro de um ambiente competitivo, no qual a disputa permanece aberta e sujeita a variações. Para fechar esse panorama, o conjunto dos 3 cenários deixa um recado bastante claro sobre o cenário eleitoral no Tocantins neste momento. Diferente do que se observa em outras regiões do país, aqui não há uma liderança consolidada. Lula aparece numericamente à frente em todos os cenários, mas sempre dentro da margem de erro, o que configura empates técnicos sucessivos com Flávio Bolsonaro. Isso indica não apenas equilíbrio, mas uma divisão estrutural do eleitorado, com 2 polos bem definidos e de forças semelhantes. Ao mesmo tempo, o nível consistente de indecisos reforça a ideia de que o cenário ainda está em formação e pode sofrer mudanças ao longo do tempo. Nesse contexto, o Tocantins se apresenta como um estado altamente competitivo e imprevisível, onde a disputa tende a ser voto a voto. E justamente por isso se torna um território estratégico na corrida eleitoral de 2026.